Bom, eu queria reforçar um detalhe, que é o seguinte: vimos que, de forma geral, o trabalho é dado por essa expressão, né? F vezes D vezes cosseno do ângulo entre F e D. No entanto, essa fórmula ela é válida para um caso, tá? Quando a força é constante. Toda vez que a força for constante, você pode usar essa fórmula, e aí a gente viu que a gente pode trabalhar aqueles casos especiais, né? Que F é só F vezes D, quando F tem o mesmo sentido e a mesma direção. Aí menos F vezes D eh, quando eles têm sentidos opostos, né. Só que pode acontecer de você encontrar um problema que a força não é mais constante, então ela é uma força variável, ela varia com a posição, tá. E aí nesse caso essa fórmula não é mais válida, tá. Eu trouxe aqui um exemplo que a gente já conhece, né, quando a força é constante. Quando a força é constante, uma partícula sai da posição x1 para o x2, ela realiza um deslocamento d, né, onde o nosso d é justamente o quê? O nosso d é justamente a distância entre x1 e x2, né? Então x2 menos x1, tá? E aí, a gente sabe que, como a força é constante, então eu sei que o trabalho nada mais é do que F vezes D, né? Pegando aqui o caso geral, mesmo sentido, mesma direção, tá? Então, a gente vai ter isso aqui como verdade. Então, o trabalho é F vezes D. Só que é o seguinte, é, vamos olhar num outro aspecto, tá? Vamos olhar no seguinte, da seguinte forma. Deixa eu grafar aqui. É, que figura geométrica esse gráfico nos forma, né? Então aqui está uma força constante. Que figura geométrica é essa? Eu tenho justamente um retângulo, né? E vamos calcular a área desse retângulo e ver o que, essa área nos dá, né? Ora, se eu calcular a área desse retângulo, essa área vai ser o quê? A área vai ser numericamente igual a base vezes a altura aqui, né? De forma geral, é base vezes altura, né? Então aqui vai ser a área vai ser numericamente igual à base, que é x2 menos x1, vezes a altura, que é f, né? Ou seja, a área aqui é numericamente igual a f vezes d. Ora, quem é que é f vezes d? Não é justamente o trabalho? Então, a área é numericamente igual ao trabalho, né? Veja que quando eu calculo a área desse gráfico, eu obtenho justamente o trabalho, né? Quando eu escrevo aqui numericamente igual, eu estou deixando bem claro, é só o valor numérico. Por quê? Porque a área é medida em metros quadrados, né? E trabalho é medido em joules. Então, quando eu falo numericamente igual, é só o valor numérico que é igual, tá? Então, eu observei aqui que quando eu tenho uma força constante, que me forma uma figura geométrica, se eu calcular a área sobre o gráfico, eu vou obter justamente o trabalho realizado, tá? Eu não vou mostrar isso, porque para demonstrar eu teria que usar cálculo avançado, mas o que eu posso dizer é que não importa, tá? Não importa qual figura geométrica eu tenha, tá? Se eu tenho um gráfico eh, da força F em função do deslocamento, né? E aí não importa se essa força ela varie, como ela varie, tá? Se eu quiser calcular o trabalho realizado, né, por essa força entre a posição x1 e x2, é possível mostrar, usando cálculos mais avançados, né, que basta eu calcular a área sobre esse gráfico. Então, calculando a área desse gráfico, eu consigo obter qual é o trabalho, tá? Obviamente, você já pode dizer, mas para esse gráfico aqui, eh, calcular a área não é tão fácil porque eu não sei qual é a fórmula, né? De fato, tá? De fato. Para calcular a área sobre esse gráfico, eu teria que usar cálculo avançado, né? Mas, independentemente de qual seja a forma como seja o gráfico, pode ter certeza, o trabalho realizado vai ser numericamente igual à área do gráfico. Então isso é sempre geral, tá? Por que que isso é importante? Porque geralmente em vestibular, em Enem, você não vai ver gráficos tão complicados, né? Geralmente você vai ver gráficos de figuras geométricas que você já conhece e que você sabe calcular a área, né? Então, exemplo, você sabe calcular a área de um triângulo, de um retângulo, de um quadrado, de um trapézio. Então, as figuras geométricas serão essas, né, que você vai ver, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo só para ilustrar, tá?
Uma partícula desloca-se no eixo x sob a ação exclusiva da força F de direção e sentido constantes. Então, cuidado, viu? A força não é constante. Ele diz que a direção e o sentido é constante, mas a força não é constante. Para uma força ser constante, tem que ser módulo, direção e sentido, tá? Porém, de intensidade variando com a posição. Então, tá aqui, ó. A intensidade, né? O módulo varia com a posição, como mostra o gráfico. Determine o trabalho da força F sobre a partícula entre os deslocamentos x igual a zero e x igual a 5 metros. Ou seja, ele quer o trabalho é, desde a partícula sair desse ponto até ela chegar a esse ponto, né? Então, quem seria agora o seu trabalho, né? O trabalho realizado? Basta você calcular essa área aqui, ó. Então, calculando essa área aqui, então, se eu calcular essa área, a área desse gráfico vai me dar justamente o quê? Vai me dar justamente o trabalho realizado, tá? Então, a área desse gráfico, então o trabalho vai ser numericamente igual à área desse gráfico. Ora, como eu falei, né? Aqui o que eu tenho é uma figura geométrica que eu conheço, porque aqui eu tenho um triângulo, eu sei calcular a área de um triângulo, né? Então, o trabalho vai ser igual ao quê? A base vezes a altura dividido por 2, né? Que é assim como se calcula a área de um triângulo. A base é 5, então vai ficar 5 vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Aí fica 5. Aí o 12 dividido por 2 fica 6. Então fica 5 vezes 6, né? Então o trabalho aqui seria igual a 30 joules, né? Então o trabalho dessa força é de 30 joules, tá? Vou pegar aqui um último exemplo. Deixa eu apagar aqui. Bom, eu tenho aqui o seguinte, um ponto material desloca-se numa trajetória retilínea e sobre ele atua duas forças F1 e F2, ambas na direção e sentido do seu deslocamento. Então isso é importante, tá? F aponta no mesmo sentido do deslocamento, tá? A força F1 tem módulo constante, igual a 12 newtons, ou seja, pessoal, é, o trabalho de F1, então posso usar aquela fórmula lá, né? Como a força é constante, está na mesma direção e sentido, então posso usar simplesmente o trabalho de força F1 é igual a é, F1 vezes deslocamento, tá? Então, o trabalho de F1 vai ser 12 vezes deslocamento, que aqui no gráfico, ó, eu já sei que como é de 0 a 12, já sei que é 12, né? Então, o trabalho aqui já é o item A, né? Ali já é o item A, né? Então, o trabalho da força F1 é 144 joules, né? Não preciso nem é, ler o resto, né? Porque eu sei que a força é constante, tá? Ele continuando aqui, ó. É, Então, e a força F2 tem intensidade variável de acordo com o gráfico do seu módulo pela posição do móvel. Aí está aqui o gráfico, né? Para um deslocamento entre as posições x0 e x igual a 12 metros, determine item A, trabalho da força F1. Então, acabei de fazer aqui, né? Item B, item B, o trabalho da força F2. Ó, pessoal, para me calcular o trabalho da força F2, basta eu calcular a área sobre esse gráfico, tá? Se eu calcular a área desse gráfico, eu vou determinar qual é o trabalho da força F2. Então, ó, o que eu preciso é determinar qual é essa área aqui. Ó, volta aqui. Então, ó, vamos lá. A ideia é calcular qual é a área desse gráfico aqui. Bom, aqui que eu tenho uma figura geométrica também conhecida, né? Você pode pensar essa figura geométrica como sendo o quê? A soma a área de um retângulo, na parte esquerda, com a área de um retângulo, né? Então, se eu pegar, eu poderia separar isso aqui em duas áreas, né? Poderia pegar essa parte aqui, ó, e aqui seria a área 1, e aqui à direita seria a área 2, né? A parte em verde seria um triângulo retângulo, ou um triângulo retângulo, isso, e à direita seria um retângulo, né? Então, o trabalho dessa força seria somar simplesmente a área 1 com a área 2, né? Mas eu também posso imaginar o seguinte, isso aqui, ó, nada mais é do que um trapézio, né, pessoal? E eu sei calcular a área de um trapézio. Então, como é que calcular a área de um trapézio? Então, o trabalho da força F2 é a base vezes a altura dividido por 2, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, posso pensar assim, ó. Base maior é 12, mais base menor
que é 12 menos 10, que é a parte aqui de cima, fica 10, 12 menos 2, então 10, vezes a altura que é 18, dividido por 2, né? Que isso aqui é justamente a fórmula de um. Lembrando, quando é um trapézio, qual é a área de um trapézio, pessoal? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? Essa é a área de um trapézio, tá? É, pronto. Aí, ó, 12 mais 10 fica o quê? Fica 22. Aí fica aqui justamente o quê? 18 dividido por 2 dá 9, né? E aí 22 vezes 9 vai dar justamente 198, né? Então o trabalho da força F2 dá 198 joules, tá? Bom, o item C, ele pede simplesmente o trabalho líquido. O trabalho líquido, pessoal, é só somar o trabalho total, tá? O trabalho total vai ser o trabalho da força F1 mais o trabalho da força F2, tá? Tá? Então, isso aqui vai dar 198 mais 144, né? Então, o trabalho total vai ser 342 joules, tá? Então, essa é a forma de calcular o trabalho total.